Este vídeo é baseado no texto Os Brasileiros e a Segunda Guerra Mundial, de Francisco César Ferraz, com enfoque no posicionamento da política brasileira na conjuntura da Segunda Guerra Mundial. E fomos à guerra. Madness. This is Sparta! Só que não, né? A guerra, diga-se de passagem, a maior da história da humanidade, chega ao Brasil. Quanto mais o Brasil rezava, mais assombração aparecia. O Brasil já estava na periferia do mundo e não tinha uma política externa agressiva. Ainda achou que não procurou. Mas enfim, a guerra foi deflagrada quando a Polônia foi invadida por tropas da Alemanha, país derrotado na Grande Guerra, e as consequências dessa perda fizeram com que se iniciasse a era nazista alemã, que, por sua vez, deflagrou a Segunda Guerra Mundial. Mas os motivos deveras eram as tensões entre as potências capitalistas e entre os países comunistas e quem queria lhes reprimir. Enfim, voltando ao nosso querido Brasil, a primeira modalidade de entrada de países periféricos como o nosso nesse conflito foi o fornecimento de produtos estratégicos à Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha. O norte da África fora dominado pelos alemães, dando-lhes vantagens. As ilhas entre o Oriente da América do Sul e Senegal, como Fernando de Noronha, dominada pelos alemães, poderiam servir de base para submarinos e vasos de guerra. Houve até uma previsão de invasão do litoral nordeste brasileiro. Imaginem só! E para fechar o pacote, as defesas costeiras do Brasil eram frágeis demais para oferecerem resistência. A neutralidade do Brasil desapareceu loguinho quando os Estados Unidos exigiram uma posição dos conterrâneos americanos. Nosso país se tornou um ponto forte de negociação por causa de sua localização e sua abundância de recursos naturais e importância política. Aí já viu, né? A parceria entre o Brasil estava ficando forte com os Estados Unidos, menina. Bom, o Brasil estava sendo muito disputado, como dissemos. Essa competição estimulou o aprofundamento das negociações das prioridades do governo do astuto, nesse caso Getúlio. Estas prioridades eram a construção da siderúrgica nacional e o fornecimento de produtos bélicos para as nossas forças armadas, que não eram as mais completas, mas eram o que tinha para hoje. E disputavam, de um lado, os Estados Unidos e, do outro, a Alemanha. Comes the vacation with Bay. Ah, the beautiful Alps with the birds, and the beautiful scenery, not forgetting to build up the body so we can work harder for the Führer. Heil Hitler! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! 1, 2, 3, heil! And now, the vacation is over by special decree of the Führer. Heil Hitler! You have been chosen to work. Coitado dos Estados Unidos. Eles estavam assistindo de camarote e roendo as unhas, a Alemanha oferecendo a possibilidade de dar logo o que o Brasil queria, em troca da ampliação dos negócios e da tão querida exclusividade de fornecimento de certos materiais. Os dilemas da política externa brasileira eram ressaltados por causa da divisão entre os que eram a favor do eixo e os a favor da aliança. Vargas queria se manter equidistante, vulgo em cima do muro, mas sabendo qual decisão tomar. Até a parceria com os Estados Unidos ficar firme e forte. Nesse fuzuê, as coisas acabavam se complicando. Os norte-americanos estavam com medo de uma invasão germânica através do norte e nordeste brasileiros. Já os brasileiros tinham medo mesmo era do sul, porque era uma colônia alemã. Os Estados Unidos
começaram a desconfiar de filofascismo e fizeram questão de se tornarem uns atrasalados para o Brasil. Aí vem Getúlio e bota pressão, tentando sair por cima da situação, fazendo um discurso que anunciava que o futuro era dos estados fortes e livres do liberalismo estéril. Ó Vargas dando um ar de esperto para cima dos Estados Unidos, menino. Eles, então, entenderam como um apoio aos regimes fascistas europeus. A jogada do cara deu tão certo que os Estados Unidos, rapidinho, decidiram pagar o preço pelo apoio definitivo do Brasil. Para ele, o acordo valia muito a pena, pois o Brasil enviava produtos bélicos e afins demais para seus aliados na Europa. Assim, foi assinado o acordo para a construção da siderúrgica, inaugurada depois do fim da guerra, que virou símbolo do apoio brasileiro aos aliados na Segunda Guerra Mundial. De forma geral, mesmo que o acordo da siderúrgica mostrasse de que lado o Brasil pendia no conflito, o país continuava mesmo demonstrando uma neutralidade anfótera que deixava os caras norte-americanos na bruxa. Mas o que envolveu o Brasil de verdade na guerra foi o fluxo incessante e único de matérias-primas estratégicas para os Estados Unidos e a cessão das bases do Norte e Nordeste. Então, o Brasil estava sofrendo pressão para sair de cima do muro logo, mas a guerra foi sentida pela maioria da população através da mobilização dos trabalhadores pela defesa do país e aumento da produção, feita pelo governo do Estado Novo e através da escassez e carestia dos produtos consumidos no cotidiano. A situação do país não era das mais comuns, ora. Em parte, se assemelhava aos fascismos e, em outra, aos regimes democráticos. Porém, o bicho estava pegando e, cada vez mais, se via obrigado a se chegar às democracias liberais. E o Brasil continuava nessa onda de política bilateral, sabe? O governo brasileiro, querendo se organizar, iniciou uma época de privações econômicas e militarização da relação entre capital e trabalho. Ô, vida difícil, viu, meu pai? Esse período foi de muita agonia e sacrifício para os trabalhadores brasileiros, pois se abdicou de muitos direitos conseguidos antes em prol da maior produção para conseguir atender a demanda. Houve a legalização da superexploração do trabalho por causa da mobilização do país para a guerra. O setor industrial foi bastante beneficiado com isso e com o aumento dos preços no mercado mundial. Porém, para nossa alegria, quando a guerra acabou, os benefícios não viraram realidade. O setor agroexportador foi favorecido pela política cambial e não o setor industrial, como muito se dizia. A economia brasileira não decaiu, e sim ampliou sua dependência estrutural do capitalismo no mundo. E, durante a guerra pela política de boa vizinhança com os Estados Unidos, o imperialismo cultural chegou no espaço, mandando no pedaço. Ou seria Arrived in my room or dead in Garal. Ops, whatever. Enfim. Utilizando de uma política anterior à guerra, a política do Big Stick, os Estados Unidos queriam, através da política de boa vizinhança, um intercâmbio entre os latinos e estadunidenses que abrangeria todos os aspectos de uma população, cultura, economia, política, entre outras coisas. Além dos desejos de liderança política sem contestações, ampliação da economia interligada e supressão das influências eixo que conseguiam cada vez mais simpatizantes na América do Sul e outros fatores que os favoreciam, os Estados Unidos desejavam disseminar o American Way of Life, ou seja, a absorção de valores ideológicos e culturais do capitalismo liberal norte-americano da cultura latina. Das medidas de boa vizinhança, as mais visíveis são as de caráter cultural, como o Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, carinhosamente chamado de Bureau, cuja finalidade era promover medidas para estimular a recuperação das economias da América Latina e produção de programas que fundamentassem o American Way of Life e a proeminência política, econômica e militar estadunidense. Diversas empresas privadas não economizaram esforços e bufunfa para apoiar o Bureau. Hollywood descobriu a América Latina e tratou logo de colocar a Carmen Miranda e suas temáticas. Lembrando que a Carmen era portuguesa, deixa pra lá. Além da Carmen Miranda, temos também o Zé Carioca da Disney, entre outros. A fim de implantar um caráter mais humanitário no Bureau,
deram a oportunidade dos irmãos latinos crescerem e desenvolverem com ensinamentos norte-americanos através de intercâmbios culturais e científicos e programas de educação e saneamento básico em localidades carentes. Nossa, como eles foram tão legais com os latinos. Quando a guerra acabou, toda essa boa convivência se esvaiu e os estereótipos que desmoralizavam a imagem latina passou a tomar conta de todos os meios de expressão cultural estadunidense. OMG! Pode isso, Arnaldo? Podendo ou não, o Brasil teve como herança da política de boa vizinhança a substituição do modelo de vida europeu pelo estadunidense, culturalmente falando, e a difusão de produtos da indústria de entretenimento.